Quero cumprimentar a senadora Fátima Bezerra pela audiência que promoveu hoje, presidindo a comissão, que tive o privilégio de ir lá, trazer o ex-ministro Fernando Haddad, uma iniciativa de apreciar uma matéria também da senadora Lides. Eu acho que nós estamos aqui tentando fazer algo que realmente seja importante para o país. Quando eu vejo algumas iniciativas sérias e que dizem respeito ao verdadeiro interesse do povo brasileiro. Mas antes, eu queria falar de um ato que participei hoje em defesa da Amazônia, Todos pela Amazônia, com um grupo de artistas, de intelectuais, de pessoas comprometidas com a defesa da Amazônia, que estiveram na Câmara dos Deputados e aqui no Senado, e eu tive o privilégio de acompanhar. Eles entregaram uma carta que eu faço questão de daqui um pouco fazer a leitura dela, e, ao mesmo tempo, pedindo para que possa constar nos anais da Casa. Mas eu queria, senhora presidente, fazer alguns comentários. Nós vivemos agora a semana do 7 de setembro. Eu fiz uma viagem pelo Rio Acre, aproveitando 2 dias desse feriado, procurando conhecer mais de perto as dificuldades, os problemas que o Rio Acre está enfrentando, os riscos que corre por conta da ação nada sustentável em muitas das áreas que formam os mananciais de nascentes do Rio Acre. Fiz uma viagem de 2 dias ao longo do rio. Estou construindo, com muitas ajudas, um projeto que visa revitalizar, que visa recompor todo o conjunto de milhares de nascentes do Rio Acre. Espero contar com a ajuda do Sebastião Salgado, que tem o Instituto Terra em Minas, que tem tecnologia desenvolvida nesse sentido. Outro dia falava com Maurício de Souza, mas vou reunir pesquisadores da nossa universidade, estudiosos do Rio, vou reunir movimentos ambientalistas, vou reunir setores empresariais, os municípios. A ideia é construir um projeto que possa garantir o equilíbrio do ponto de vista das nascentes, para que o Rio Acre siga vivo e nos dando a vida. O Rio Acre é um rio pequeno, mas passa por 8 municípios dentro do estado do Acre e desemboca no Purus, no município amazonense de Boca do Acre. Mas, no outro momento, eu falarei sobre esse projeto e sobre o trabalho que procuro fazer. Eu queria fazer alguns comentários sobre a Semana da Pátria, o 7 de setembro. Talvez, não sei quando ou quanto tempo faz que o Brasil não vive um momento tão tensionado, tão angustiante, tão triste, como nós estamos vivendo agora, presidente, senadora Regina. Porque não é possível. Agora mesmo acabei de ler, num site dos mais renomados, que mais uma denúncia contra o presidente Temer foi aceita pelo ministro Barroso, do Supremo. Mais uma denúncia. Aquela que envolve um assessor especial do presidente, que foi filmado, acompanhado pela Polícia Federal, carregando uma mala de dinheiro em São Paulo. Eu fico me perguntando, que maldição é essa que o Brasil está vivendo? Há pouco tempo, colegas estavam falando, a maior liderança do país, o presidente Lula, fez uma caravana pelo Nordeste, 20 dias, conversando com os brasileiros, tentando trazer de volta a esperança, falando do que tinha feito, daquilo que precisa ser feito para o Brasil voltar a dar certo. E o presidente Lula agora vive também as consequências, eu tenho falado aqui, não me canso de registrar, não adianta alguns, por uma postura intolerante e odiosa, ficarem reagindo com ódio, com raiva, não vai mudar, não vai me tirar do bom senso de reconhecer tudo aquilo de bom que o presidente Lula fez por esse país e também os erros que nós cometemos enquanto governo, que precisam ser ressaltados. Mas nada justifica
essa verdadeira caçada que o presidente Lula é vítima. Não justifica. Já afetaram tanto a família dele, não adianta dizer que não, tem uma conexão, sim. O presidente Lula e nós todos perdemos a dona Marisa, uma vítima. Ah, foi uma fatalidade? Foi, todos nós vamos chegar a esse dia. Mas pode ser que tenha, e é mais provável que tenha sido em função também dessa vida terrível que a família dela, seus filhos passaram a viver de uns tempos para cá. Será que as pessoas não se perguntam? Ora, o presidente Lula governou esse país há 8 anos atrás, por 8 anos. Não teve nenhuma denúncia contra ele. Jamais alguém, se tivesse metendo a mão, se tivesse sendo conivente com a corrupção, faria o que ele fez. Promoveria mudanças que ele promoveu. Ajudaria a fazer o Brasil ficar mais igual, mais justo, incluindo milhões de pessoas que viviam na miséria, fazendo o Brasil ser respeitado fora do Brasil, fazendo os mais importantes programas de acolhimento, de estender a mão para o próximo, algo cristão. Mas o que aconteceu nesse período? Pessoas gananciosas, até com conivência de setores de nosso governo, nessa política de governo de coalizão, que isso é uma desgraça. Você tem que ganhar um governo, depois entregar parte dele para quem não disputou a eleição, para quem vive do poder e para o poder. Nós fizemos isso. Pode ser que esteja aí, talvez, o pecado capital dos nossos governos. Não ter feito a reforma política, não ter sido mais vigilante com os malfeitos, mas isso não apaga tudo de bom que foi feito. Hoje eu estava vendo asneiras de senadores que apoiam o atual governo sobre Petrobras. Quando o presidente Lula assumiu, a Petrobras valia 15 bilhões de dólares. E depois passou a valer 150 bilhões de dólares. Ora, é claro que gatunos se aproximaram, se chegaram e se apropriaram. E é óbvio que houve corrupção e que todo e qualquer combate, verdadeira corrupção, tem que ter o apoio de todo mundo. Mas o que nós estamos vendo no Brasil não é combate à corrupção. Se fosse, seria muito nobre, e nós todos teríamos que estar apoiando, como eu estou verbalizando agora. O que nós estamos vendo é um desdobramento, como já disse minha colega senadora Fátima Bezerra, de um golpe parlamentar, de grupos que não ganharam, não passaram nas urnas, que se apropriaram do governo que não era deles, enganando o povo brasileiro, prometendo mundos e fundos, e só vão entregar os fundos, porque estão vendendo o Brasil, transformaram o Palácio do Planalto num balcão de negócio, e o que a gente vê hoje, lamentavelmente, é uma crise institucional sem precedentes, onde, na última semana, o que é que nós vimos? Supremo Tribunal Federal contra Ministério Público Federal. Ministério Público Federal contra Supremo Tribunal Federal. Já tínhamos visto Congresso contra Executivo com o golpe. Já tínhamos visto também a ação do Supremo contra o Legislativo. Eu acho que nós deveríamos decretar que todos perdemos nesse enfrentamento, que parece até uma maldição que o Brasil está vivendo. Um país que não merece isso, um povo que não merece passar por isso. Em vez de se consertar o que estava errado, se destrói o país, se destrói a autoestima dos brasileiros, se destrói a esperança. E em nome do quê? Em nome de uma ganância daqueles que acham que são donos da política, querem fazer uma reforma política com mais dinheiro ainda, para que os mesmos que sempre puseram os governos de refém sigam no poder. Isso é terrível, isso é inaceitável, e eu queria aqui dizer que acho lamentável que setores do Judiciário, setores do Ministério Público, participem disso, que não tem quem entenda de outra maneira, a não ser uma grande perseguição ao presidente Lula. Daqui a minha solidariedade a ele e à família dele. Não adianta. Se alguns
companheiros ou ex-companheiros vão agora virar delatores, eu me pergunto, pôr uma pessoa presa 2, 3 anos sem ter sentença é tortura ou como é que é o nome disso? É chantagem? Quem aguenta? Quem é que resiste? Eu acho que eu compreendo melhor por que alguns morrem de medo de uma lei dura e firme de abuso de autoridade. Uma lei dura e firme contra abuso de autoridade. Só quem tem medo de uma lei que estabelece regras para combater abuso de autoridade é quem comete abuso. Porque quem é que denuncia e quem é que julga qualquer abuso de autoridade? Uma pergunta. Ora, tem que ser denunciado pelo Ministério Público o abuso. E tem que ser julgado pelo Judiciário. Por que não se tem algo que possa estabelecer os limites para que ninguém saia dos limites da Constituição e das leis? O que nós vimos nas últimas semanas, pessoas agindo fora da lei. O Brasil não pode seguir nessa marcha da insensatez. Isso é destrutivo, isso é demolidor para a vida nacional. Nós deveríamos ter o bom senso, estabelecer o mínimo de diálogo, tendo o Supremo como condutor de um processo de arrumação da vida nacional, com firmeza e com dureza. Temos que confiar ao Supremo. O presidente Lula foi o governo que mais apoiou a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. Nenhum governo fez tanto, criando condições, aumentando os efetivos do que o governo do presidente Lula. E vale aquela máxima, quem não deve não teme. Mas nós temos uma situação que eu queria encerrar essa parte dizendo, me lembra o que o Brasil já fez de perverso com Juscelino Kubitschek e com o presidente Getúlio Vargas, que cometeu erros, mas fez grandes ações que até hoje fazem parte da história e da vida nacional. O presidente Getúlio Vargas. É só olhar a história. O que esse país fez com Juscelino Kubitschek foi uma grande injustiça e o levou à morte. E eu acho que o paralelo que eu encontro na história do que estão fazendo com o presidente Lula é parecido. É uma narrativa parecida do que foi feito com Getúlio Vargas e com Juscelino Kubitschek. Que aqueles que estão me ouvindo, que a história possa registrar nos anais do Senado essa reflexão que faço. Não estou apontando o dedo para ninguém, porque acho que a classe política tem muita culpa. Esse desarranjo partidário que nós criamos, essa anarquia institucional que estamos vivendo, é parte, se não da omissão, da conivência do Poder Legislativo com malfeitos, com a coisa errada, e quem está pagando a conta são os brasileiros. Eu queria só um tempinho, senhora presidente, para fazer a leitura da carta que foi entregue hoje por um grupo de artistas e que vem também com a assinatura de 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras. Representamos milhares de brasileiros que se uniram e uniram suas vozes para dizer que não aceitamos a destruição da floresta e nem os ataques aos direitos dos povos indígenas e às populações tradicionais. Juntas, as petições do Greenpeace, 342 Amazônia e a VAS já reuniram mais de 1,5 milhão de assinaturas de pessoas indignadas com um conjunto de medidas propostas pelo atual governo e pelo Congresso Nacional contra a Amazônia e o meio ambiente brasileiro. O decreto que extingue a RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados, a flexibilização de regras de mineração, o desmonte do licenciamento ambiental, a redução das áreas protegidas, a liberação de agrotóxicos, a facilitação da grilagem de terras, o ataque aos direitos indígenas, o desmonte da FUNAI, a venda de terras para estrangeiros, entre outras medidas. Partes do governo, partes do próprio Congresso. A Amazônia pode ser considerada o coração pulsante do nosso planeta, regulando o clima global. Ela também armazena bilhões de toneladas de carbono, mais água doce do que em qualquer outro lugar do mundo. É uma incrível variedade de plantas e animais,
também é o lar de milhares de povos indígenas e comunidades. Somos 25 milhões de amazônida. Com a Amazônia não se brinca, diz a carta assinada pelos artistas e que vem acompanhada de 1,5 milhão de assinaturas. É por isso que milhares de pessoas se uniram para formar uma rede de proteção ao redor da Amazônia e seus povos. Cada assinatura recolhida e entregue aqui hoje representa a voz de um brasileiro e de uma brasileira, que se erguerá e se somará a milhares de outras sempre que uma ameaça contra a floresta surgir, porque a Amazônia é de todos e somos todos pela Amazônia. Essa carta eu peço a Vossa Excelência que possa fazer constar nos anais da Casa. Ela é assinada por artistas, cidadãos e cidadãs, e foi entregue ao presidente Rodrigo Maia, eu estava junto, e ao nosso presidente Eunício Oliveira, que eu também estava junto. Uma iniciativa do senador Randolph, eu sou coautor, nós estamos com um projeto tramitando aqui no Senado, e nós pedimos também urgência para ele, eu sou relator desse projeto, um decreto legislativo que visa sustar qualquer iniciativa do Executivo no sentido de diminuir, de reduzir, de destruir unidades de conservação. Eu concluo, senhora presidente, dizendo que apresentei e trago aqui também para constar nos anais um requerimento que apresento à mesa, requerendo, com base no artigo 154, inciso 4º, parágrafo 7º do Regimento Interno, a realização de sessão de debate temático no plenário desta Casa para discutir o tema do impacto da extinção da Reserva Nacional de Cobre e associados, a RENCA, que é um decreto presidencial 9.147 de 2017, sobre as populações tradicionais, que a ideia é discutir essa medida insana sobre os povos indígenas e o meio ambiente. E eu apresento aqui um conjunto de entidades que deveriam e deverão fazer parte dessa sessão temática, trazendo aqui autoridades, representantes da sociedade civil, da FUNAI, do CMBio, ex-ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ministro de Estado do Meio Ambiente, Sarney Filho, ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho. A justificativa que faço, senhora presidente, vejam só, a justificativa que faço. Na Reserva RENCA estão presentes 9 áreas protegidas, 3 unidades de conservação de proteção integral. Isso é o máximo que a gente pode chegar de proteção ao meio ambiente, uma área de proteção integral. 4 unidades de conservação de uso sustentável e 2 terras indígenas. Com a edição desse decreto, põe-se em risco não apenas essas unidades e essa área, a RENCA, se põe sob ameaça todas as unidades de conservação da Amazônia. Tudo aquilo que alcançamos durante décadas, agora fica ameaçado por uma medida que atende os interesses de grupos que desprezam a causa ambiental, desprezam a vida no planeta, inclusive. Falo isso como presidente da Comissão de Mudança Climática. Nós estamos debatendo exatamente o contrário do que propõe o governo. Como fazer para preservar a vida no planeta? Como fazer para que não haja aumento de temperatura no planeta com destruição, inclusive, da nossa capacidade de produção de alimentos? Quero concluir dizendo que a RENCA compreende as áreas mais preservadas ambientalmente devido à Reserva de Proteção Integral, Estação Ecológica do Javari, com 2.200 km², o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, com 38.000 km² de área, Reserva Biológica Maicuru, com 11.517 km², Reserva de Uso Sustentável Extrativista do Rio Cajari, com 5.018 km², Floresta Estadual do Paru, com 36.129 km², Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, com 8.062 km², Floresta Estadual do Amapá, 23.000 km², Terra Indígena do Rio Paru do Oeste, 11.957 km², e o Ayapi, com 5.430 km². É exatamente esse conjunto de unidades de conservação, patrimônio nosso,
fruto de muito trabalho daqueles que lutam pela vida no planeta, no Brasil e na Amazônia, aqueles que defendem a conservação da Amazônia, que está sendo ameaçada pelo governo. Por isso que eu peço, senhora presidente, para constar aqui, tem uma assinatura de mais de 30 senadoras e senadores, inclusive a assinatura da senadora Fátima Bezerra e de Vossa Excelência, propondo que façamos aqui, o quanto antes, uma sessão temática, para seriamente botarmos uma pedra em cima dessas tentativas de destruição do meio ambiente e que põe em risco a soberania nacional e a vida na Amazônia brasileira. Obrigado, senhor presidente.